O que você acha que te deixaria mais carismático? Talvez sua oratória? Sua aparência? Mas existem segredos realmente efetivos que poucas pessoas sabem, tanto de carisma quanto de liderança. E vamos aprender esse carisma especial com o futuro rei dos piratas, Monkey D. Luffy. Luffy é um exemplo perfeito de carisma e liderança, não só porque ele é o capitão da sua tripulação, mas também pela forma que ele trata os seus companheiros e principalmente da forma que ele trata os vilões, e que foge completamente daquele padrão conhecido de protagonistas mais padronizados e bonzinhos demais. O Luffy apresenta técnicas de carisma e liderança que já foram estudadas e aplicadas na prática e que tanto eu como você podemos usar no nosso dia a dia tranquilamente. Então, sem mais delongas, vamos agora ver o que aprendi com o Luffy. Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. E se você não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum vídeo que vai ser postado toda semana. Para entender o Luffy, precisamos segmentar ele em duas partes, que é a parte de liderança em si, da persona que ele tem de um líder, como ele é visto como um líder pelas pessoas e como a gente pode usar isso na nossa vida pessoal, e na questão do carisma pessoal dele, que é algo mais pessoal que você pode aplicar separadamente de técnicas de liderança. A primeira estratégia de carisma do Luffy, e que essa é bem comum em protagonistas, porém o Luffy usa de maneira muito inteligente e muito especial, que é, ele é extremamente ousado. No livro 48 Leis do Poder, existe uma lei chamada Seja Ousado. Nas palavras da própria lei, inseguro quanto ao que fazer, não tente. Suas dúvidas e hesitações contaminarão seus atos. A timidez é perigosa, melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Isso basicamente foi a descrição perfeita do Luffy. Luffy não tem escrúpulo nenhum. Luffy não tem escrúpulos, ele faz e pensa depois. Suas atitudes são bem feitas. Quando Luffy toma uma decisão, ele vai até o final e não volta atrás. Isso transmite uma confiança absurda para aqueles que estão olhando para ele. E cada atitude ousada que o Luffy toma, cada atitude sem escrúpulo nenhum que ele faz primeiro e pensa depois, inspira as pessoas que estão olhando ele, porque nós, seres humanos, adoramos ousadia. Adoramos pessoas ousadas, porque quando olhamos para uma pessoa que faz algo que nós gostaríamos de fazer, porém temos medo, a gente olha para elas e pensa, caramba, que legal, se ela consegue fazer, eu também tenho chance de conseguir, eu também posso fazer. Pessoas ousadas são extremamente carismáticas, e o Luffy transmite isso tanto para os seus inimigos quanto para a sua própria tripulação. O Luffy puxa sempre à frente das pessoas, ele sempre inspira as pessoas porque ele toma decisões que ninguém tomaria. Muitos podem até dizer que isso é imprudência, e talvez possa ser imprudente quando tomamos lados que as pessoas têm medo de tomar, quando tomamos decisões que as pessoas têm medo de tomar também. O seu carisma irá aumentar bastante. Um exemplo pessoal meu, na minha época de colégio, quando eu era bem mais novo, a gente tinha que arrecadar dinheiro para fazer a feira cultural do nosso colégio, que a gente tinha que fazer vendendo doces, palha italiana, essas coisas. Eu tava com um grupo de 5 amigos, e todos os meus 5 amigos que estavam comigo eram pessoas mais reclusas, mais introvertidas, assim como eu também. E quando a gente foi vender num andar específico do meu colégio, tinha aquelas pessoas que na época do colégio eram as famosas populares, o pessoal topzinho, que são os intocáveis, aquele pessoal meio arrogante, que naturalmente a gente tinha meio que receio e medo deles, porque na teoria eles estavam numa classe social acima da gente. E quando a gente chegou na porta, a gente não queria ir lá vender. A gente falou, não, vamos para outro andar, vamos vender outro canto, cara, aqui acho que não vai dar certo. Eu estava com muito medo, mas mesmo assim eu falei, cara, eu tô com medo, que se dane, eu vou lá. Falei, pessoal, bora, deixa de frescura, vamos lá. E quando eu tomei a frente pra ir lá falar com aquele pessoal mesmo, pra oferecer o que a gente tava vendendo sem medo de tomar o não, meus amigos tomaram a mesma atitude. Eles criaram coragem e me seguiram, porque eu ousei onde eles não queriam ousar. Então quando você puxa a frente, quando você toma atitudes mais diretas e fixas, sem medo do não, as pessoas ao seu redor vão se inspirar. Claro que isso foi algo bem infantil, bem mais imaturo, porque era na época do colégio, mas foi mais pra ilustrar como funciona. As atitudes do Luffy são assim, ele não tá nem aí pras consequências, ele não liga se vai dar errado, ele puxa a frente. Quando você tá com seus amigos, você quer ir pra algum lugar, puxa a frente, assim como o Luffy faz, que você terá a mesma atitude das pessoas vindo de você. Definindo o Luffy de maneira mais informal, podemos dizer que ele é o famoso
poucas ideias. Mas tem um contraponto para essa lei. Às vezes você precisa de cautela, não é toda situação que você pode tomar uma atitude ousada. Porque nem todo mundo é como o Luffy, que realmente não tem medo nenhum das consequências. Existem situações que nós temos que temer sim as consequências. Então cabe a você julgar se é válido ou não puxar a frente e ser ousado, ou se é mais válido você ser mais cauteloso e julgador. A segunda estratégia de carisma e de liderança do Luffy ele faz a sua tripulação se sentir parte de algo maior. Isso é bem semelhante à estratégia que o Eren usou com a facção Jäger. Vou deixar aqui em cima o vídeo para você ver como ele usou essa estratégia para convencer milhares de pessoas a se juntarem a ele. Mas de maneira geral, o Luffy usa essa estratégia para o bem da sua tripulação e não para manipular pessoas. As pessoas que fazem parte da tripulação do Luffy sentem que estão fazendo parte de um sonho do Luffy se tornar o maior pirata de todos. E quando você faz parte de um movimento, você trabalha muito mais efetivamente. Digamos que o ser humano gosta de fazer parte de algo. Nós gostamos de vestir a camisa de um time. Nós gostamos de dizer que pertencemos a um grupo. Gostamos disso porque é um sentimento de coletividade humana que tanto pode ser usado para o bem, ou seja, juntar as pessoas por uma causa nobre comum que vai ser atingida pelo bem de todos, ou manipular pessoas com mentiras e promessas vagas para elas fazerem parte de uma mentira maior. Você, na posição de um líder, é muito interessante que você crie primeiro uma causa pelo qual seu time está lutando, pelo qual sua equipe está trabalhando, para depois passar instruções. A gente quer liberdade, a gente é contra o governo, se você confia em mim, me siga. As pessoas que estão com o Luffy se sentem parte desse movimento de buscar liberdade, de lutar contra o governo, de ajudar o Luffy a ser o pirata número 1, o maior pirata de todos. Não é como se o Luffy realmente pensasse nessa estratégia. Ele faz mais isso naturalmente, é o carisma natural dele, é aquela pessoa que anima os outros, que quer fazer que todos façam parte do seu movimento, independente de quem essa pessoa seja. Ele deixa isso muito claro: vocês são meus amigos, eu luto por vocês, eu respeito cada um de vocês. Então, na sua vida pessoal, caso você queira que pessoas se juntem com você, seja num trabalho, seja na sua empresa, lembre-se sempre de fazer elas se sentirem parte de um movimento. Você pode dar nome para o seu movimento, você pode estabelecer valores tangíveis para o seu movimento, como o Luffy sempre estabeleceu, contra o governo, sempre a favor da liberdade. Isso é muito carismático, porque isso inspira as pessoas ao seu redor. E claro, isso aborda uma maneira muito inteligente de tratar com pessoas, que é sempre usar o coletivo, nunca o individual. Luffy, quando tá lutando com algum inimigo, ele não tá nem aí pro inimigo. Ele não tá nem aí pro que o inimigo pensa. Ele não tá nem aí se o cara concorda, se os motivos dele são tangíveis, são motivos nobres. Ele não tá nem aí. Se meteu no caminho dele, se meteu contra os amigos dele, ele vai tomar atitudes mais ousadas ainda pra destruir esse inimigo. Ele não tá nem vendo. Ele não tá nem aí se o inimigo teve um passado triste. Ele não tá nem aí se o inimigo tem alguma história maior por trás dele. Se for uma pessoa que ele discorda, ele sempre vai tomar essa atitude ousada de, cara, se você é uma pessoa má, se você tá contra a minha tripulação, eu vou te impedir. Eu não quero nem saber quem tu é. A terceira estratégia de carisma do Luffy, e essa é mais focada para a liderança, ele confia nos seus companheiros e delega tarefas facilmente para eles. No livro Extreme Ownership, de Jocko Willink, que é um livro que estuda liderança através dos ensinamentos dos Navy SEALs americanos, Jocko basicamente aborda o tema de liderança e de como um líder deve confiar em seus subordinados. Porque o que muitas vezes nós fazemos, como líderes ou como algum chefe de alguma empresa, é achar que nós sabemos de tudo e as pessoas que seguem a gente não são qualificadas. Então, se você delegar qualquer coisa para elas fazerem, o mínimo que seja, a gente pensa, peraí, essa pessoa provavelmente vai fazer besteira e eu vou me ferrar no final. E quando você tem esse tipo de atitude, o seu time vai olhar pra você e vai falar, cara, esse cara não confia na gente. Eu tô junto com esse cara e ele não confia na gente. E você não precisa ser de fato um líder de uma empresa. Isso aqui funciona em interações sociais normais também. Quando as pessoas que estão contigo percebem que você não confia nelas e não delega tarefas pra ela, elas não vão confiar em você. Imagina um líder que não confia no subordinado. O Luffy quebra esse padrão completamente. Ele literalmente fala, Zoro, faça isso, eu confio muito em você. Sanji, vai, tu consegue, cara. Ele não se importa nem um pouco que os amigos dele assumam a liderança, que os amigos dele façam coisas por ele. Porque se tem alguma pessoa que o Luffy confia, são a tripulação dele. Ele não se importa nem um pouco em delegar tarefas para pessoas que ele confia, porque ele sabe que elas jamais passariam a perna nele. Mas claro que o Luffy teve que ser bastante seletivo para ter pessoas que realmente contassem com ele, que realmente ele pudesse contar. Então, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações sociais mesmo, é muito importante que você descubra quais são essas pessoas de confiança e que você confie nelas através da sua atitude. E não falando, eu confio em você, mas eu não quero que você assuma isso de mim não, por favor. A sua palavra não vale nada caso você não demonstre que realmente confia na pessoa. E quando você, como líder, mostra que confia na pessoa, mostra que confia em a pessoa fazer a tarefa que você estabeleceu,
A pessoa vai se sentir mais confiante ainda por saber que você conta com ela. Quando sabemos que pessoas contam com a gente sempre vai ser mais carismático e sempre vai ser melhor no que a gente faz. Imagina só o seu chefe pedir pra você fazer uma tarefa e falar: cara, por favor, não estraga tudo, sério, não estraga. Se tu estragar isso, já era. Olha como sou diferente se eu falar de uma maneira mais líder. Eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir fazer essa tarefa, porque eu confio em você. Você faz parte do meu time e eu não tenho dúvida alguma que você vai fazer um excelente trabalho. É muito mais poderoso você confiar nas pessoas que te seguem do que simplesmente ficar: cara, não estraga tudo, por favor. Então saiba aplicar isso muito bem na sua vida pessoal, que isso vai garantir muito carisma para você, principalmente em situações que você precise puxar a liderança. A quarta estratégia de carisma do Luffy, e essa é um gatilho mental que também pode ser aplicado em qualquer situação, ele é extremamente fiel aos seus valores. No livro As Armas da Persuasão, o autor estuda nas pessoas gatilhos mentais, que são comportamentos automáticos que todo ser humano tem, e um desses gatilhos é o gatilho mental da afeição. Basicamente é um gatilho mental que diz o quanto gostaremos de uma pessoa. E existem algumas características que, se seguirmos, as pessoas na teoria vão gostar mais da gente. E um dos fatores que fazem nós gostarmos de uma pessoa sem conhecermos ela direito é o gatilho mental da afeição. E um desses fatores do gatilho mental da afeição é pessoas que são parecidas com a gente. Ou seja, imagine que você está no Japão agora, você não conhece ninguém, você não fala o idioma, e você encontra um brasileiro. Mesmo que você não conheça aquele brasileiro, você já vai ter uma afeição maior por ele vir de onde você veio, por ele falar a sua língua, ele se parece com você. Se você analisar de maneira bruta, ele não passa de um estranho. Ele é tão estranho quanto o japonês que tá lá. Mas por ele fazer parte do seu grupo, ou seja, da sua nação, ele fala o seu idioma, você tem uma tendência muito maior a gostar dele. Claro, não tô falando que você vai amar o cara, mas você tem uma tendência a sentir mais afeto por ele, porque ele se parece com você. O Luffy, por ele ser extremamente fiel aos valores dele, ele literalmente externaliza os valores dele às pessoas que são parecidas com ele, ou seja, as pessoas que concordam com ele, que querem buscar liberdade, que não aguentam mais a opressão do governo, vão seguir ele. Porque eles se parecem com a gente sempre segue pessoas parecidas com a gente. E justamente por ele externalizar os valores dele dessa forma, as pessoas, como eu disse, que pensam como ele, vão seguir ele. Claro que não é todo mundo que você pode contar os seus valores e os seus planos. Isso seria uma decisão imprudente, mas no caso do Luffy, como alguém que é um capitão, como alguém que tem um objetivo gigante e que precisa de fato de uma tripulação, ele não se importa nem um pouco em externalizar isso para atrair as pessoas certas. Então, para atrair esse tipo de pessoa, ele externaliza bastante os valores dele, porque tanto vai atrair pessoas naturalmente, ou seja, as próprias pessoas vão tomar a decisão de se juntar a ele, como também faz elas se sentirem parte do grupo, como eu já falei antes, por ele ser parecido com elas. Na sua vida social, existem situações que você precisa externalizar os seus valores, para que pessoas que pensem como você, para que pessoas que concordam com você, te sigam. Porque, como eu já disse, o gatilho mental da afeição, comportamento automático humano, vai fazer elas gostarem mais de você simplesmente porque você concorda com elas. É tipo você, por exemplo, tá na sua faculdade andando tranquilo lá no refeitório e aparece uma pessoa que tá vestindo a camisa da sua banda favorita. Você vai lembrar daquela pessoa, você vai achar que ela tem um bom gosto musical, você automaticamente vai ter uma tendência maior a gostar dela, caso você conhecesse ela melhor, porque ela é como você, digamos assim. E claro, é isso que o Luffy sempre fez para atrair pessoas incríveis para a tripulação dele. Então use isso com sabedoria. Se você quer ser o rei dos piratas como o Luffy, clica no gostei. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo sugestões de personagens ou temas que você quer que eu aborde aqui no canal. É isso aí, até a próxima!